Olá! O ensino público superior em Goiás é o tema de hoje do Conexões. Vamos fazer um balanço da realidade no estado com os reitores da UFG e também da UEG. Mas antes disso, você também confere. Nós temos que ter políticas públicas que são corretivas para o que nós já temos de consequências. Sempre que nós falamos em democracia, vários conceitos podem aparecer. Quando eu cheguei aqui, eu vi o tanto que nós temos coisas a apreciar de grandes escultura, grande. A história é muito bonita. Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia mostrou que 62% dos brasileiros não utilizam protetor solar. Neste ano, Conexões está dando destaque especial aos 80 anos de Goiânia, a nossa capital. E por isso, hoje você confere uma matéria especial falando sobre a história do nosso estado, o estado de Goiás. A palavra Goiás é uma variação do nome de um povo indígena que vivia por aqui, os Guaiazes. No período colonial, Goiás pertencia à capitania de São Paulo. O estado só deixou de ser província com a proclamação da República. E em 1988, Goiás foi dividido ao meio. A região norte tornou-se o estado do Tocantins. Atualmente existem no estado de Goiás 246 municípios e quase 6 milhões de habitantes. A capital, Goiânia, é a segunda cidade mais populosa do Centro-Oeste, sendo superada apenas por Brasília. Goiás é um estado que desenvolve principalmente atividades ligadas à agropecuária. Possui um dos maiores rebanhos do país, com cerca de 70 milhões de cabeças. A economia do estado se dá principalmente pelo cultivo do sorgo, do tomate, da soja e também do milho. A previsão de investimentos da indústria no estado de Goiás até este ano é de mais de 31 bilhões de reais. Mas em meio a tanto desenvolvimento econômico, há um agravante. O Cerrado está com mais da metade da sua área original devastada. Nós temos que ter políticas públicas que são corretivas para o que nós já temos de consequências da falta ou ineficácia de políticas nas últimas décadas. E, ao mesmo tempo, prevenir políticas públicas preventivas, que são muito mais baratas do que as corretivas, que agem no sistema educacional, que agem na mídia, né? O estado de Goiás está entre os mais ricos do país e também entre os mais desiguais. É um desafio aliar o desenvolvimento econômico com a distribuição de renda. E no Conexão Cidadã de hoje, o professor Francisco da Mata Tavares, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, fala mais sobre o conceito de democracia. Acompanhe agora. Sempre que nós falamos em democracia, vários conceitos podem aparecer. Ou seja, democracia não é tudo a mesma coisa. Todos os países possuem, por exemplo, aspectos da sua política que são de uma democracia representativa, quando os cidadãos escolhem os seus representantes para aprovar leis, projetos, propostas e para executar políticas, e aspectos de uma democracia participativa, quando os próprios cidadãos ingressam em fóruns que decidem sobre as questões importantes para a coletividade. Exemplos no Brasil são o orçamento participativo, os conselhos de políticas públicas e todos aqueles espaços em que, sem precisarmos de um deputado, por exemplo, para intermediar em favor dos nossos interesses, nós mesmos governamos nos espaços públicos abertos para todos os cidadãos. Há algumas experiências na história de democracias mais participativas e, portanto, mais abertas ao cidadão, diretamente influenciando, decidindo e governando, do que representativas. Esse conceito começa lá atrás, na Grécia Antiga, quando todos os cidadãos podiam efetivamente governar. É um conceito que também aparece em alguns governos revolucionários, por exemplo, na Comuna de Paris, em 1871, na França. Também no início do governo da União Soviética, quando os sovietes contavam com a participação de todas as pessoas. Hoje, alguns países tentam trazer essa experiência da democracia participativa
para oxigenarem, para trazerem mais legitimidade a experiências de democracias representativas. Então, o Brasil com os orçamentos participativos, a Bolívia com novas experiências, alguns países africanos com experiências de abertura do Estado para a sociedade civil, têm, digamos assim, apresentado ao mundo uma nova forma de se fazer democracia. E ainda no programa de hoje você confere um debate sobre o ensino público superior. Vamos fazer uma avaliação do sistema educacional no estado de Goiás. E além disso, você acompanha também uma matéria sobre a fotoeducação, que ensina as pessoas a usarem o filtro solar. Não saia daí, o Conexões volta em instantes.